Me mandaram esse vídeo aqui pra reagir. Deixa eu ficar aqui no cantinho de novo. É de Hamlet ARL. Quase eu falei Hamlet BR. O episódio de Rick and Morty que me ensinou sobre ética. Eu acho que entendo sobre ética até começar a falar sobre ética. E aí eu percebo que eu não entendo absolutamente nada de ética. Vamos ver. Eu acho que sim. Acho que eu matei as saudades. O que tá acontecendo? Nossa, mano, tava tocando um vídeo de fundo. Meu. Eu abri meu canal e ficou tocando. What the fuck, velho? Por um momento eu achei que minhas vozes tinham escapado da minha cabeça, tá ligado? Achei que era o vídeo também, mano. Pois, será que... Depende, Paulo. Será que eu vou dar play nesse vídeo? Sim. Fala, rapaziada, hoje a gente vai falar de episódio de Rick and Morty, onde coisas bizarras acontecem. Ele tem uma premissa extremamente caótica. E já é bom começar avisando que esse episódio brinca com temas que podem ser A gente não tinha visto a face dele ainda. bem pesados para algumas pessoas e podem dar diversos gatilhos em você que tá assistindo. Okay. Se você for uma pessoa sensível, eu recomendo que você nem assistir, porque realmente o negócio aqui vai fundo. Até porque se não fosse fundo, eu nem daria pra ver. Esse episódio fala muito sobre ética, vida, morte, governo, e agora sem mais enrolação. Okay, Já começa com o Rick servindo um monte de espaguete pra toda a família. Já começa bem comum quando a gente vê que tá todo mundo absurdamente feliz. Essa família nem sempre tá feliz desse jeito. Isso causa um estranhamento logo de cara. E em seguida o Rick vai pegar mais espaguete e o Morty vai atrás. Aí a gente descobre que todo aquele prato delicioso tá saindo na verdade de uma pessoa morta. Isso é bem... A analogia já veio batendo na gente, veio na cara. Nossa senhora, não consigo nem falar. Explícito, Comida de graça? Ué. A gente já falou sobre isso, né? Canibalismo, no caso. E eu tenho muitas perguntas sobre canibalismo. Eu perguntei uma vez se canibalismo era realmente ilegal. E aí uma pessoa, num vídeo inclusive que eu tava reagindo, que foi pro Luta Lives, e aí uma pessoa, não tenho. Não quero, tá ligado? Aí uma pessoa disse, olha, tecnicamente comer a carne de um ser humano, o ato de comer a carne de um ser humano não é crime. Porém, e aí ele explicou, num textão gigantesco, que eu, inclusive, não tô falando mal não, muito obrigado, inclusive, e ele explicou, detalhe por detalhe, que, porém, todas as maneiras que você teria pra conseguir a carne de um ser humano seria ilegal. Você não pode roubar, você não pode ir no cemitério, pegar o braço de uma pessoa que acabou de ser enterrada, isso é crime. Você não pode matar alguém, isso é crime. Você não pode machucar alguém, tipo assim, atacar alguém, isso é crime. Tipo assim, ele explicou direitinho, tá ligado? Assim, caralho, é verdade? Mas se a pessoa permitisse, não seria crime? Não, quer dizer, sim, você não pode, tipo, você não pode se mutilar e dar pra outra pessoa assim, não pode, mano. Tá ligado? Se a pessoa tivesse... Chat, aí eu vou precisar que esse comentário seja um pouco mais detalhado. Aí com as dúvidas de vocês, eu entendi. Mas se uma pessoa foi atropelada e o braço dela caiu, ok. Literalmente um torso aberto com espaguete dentro, e aparentemente o melhor espaguete do mundo. E eu não gosto de espaguete, então provavelmente nem ia ligar pra isso aí. E quando o Morty vê aquilo, fica completamente maluco e em choque, dizendo que com o Rick as coisas sempre são complicadas e se perguntando por que aquilo não podia ser só um simples espaguete. Em seguida, vemos que eles estão sobrevoando sobre um outro planeta, os habitantes deles se parecem muito com nós humanos. E agora que vem a ponta. Lembra que eu falei que esse episódio mexia com coisas pesadas? Então, é porque as pessoas que cometem suicídio nesse planeta viram espaguetes. Literalmente, só as pessoas que cometem suicídio, as que morrem de causas naturais, elas ficam podres por dentro normalmente. O Rick comprova isso pro Morty, levando ele pra um necrotério, mostrando o corpo de vítimas de acidentes e pessoas que cometeram o famoso mandar a si mesmo para o céu. E tem toda uma explicação. Eu tô esperando chegar na parte da ética. Como científica de Rick dá pra isso acontecer com essas pessoas, mas de qualquer forma já não faz sentido nenhum no mundo real, né? Então tem porque eu falar aqui. O Mano chega naquele lugar e vê os dois problemas, abre e diz que vai chamar a polícia. Logo o Rick usa aquelas máquinas de apagar a memória que tem nos homens de preto, mas ele acaba usando em si mesmo. Meu Deus, que burro, velho. Tá, mas vem cá. Ele tá no universo em que as pessoas viram espaguetes. Mas não pode comer espaguete, então? Tá vendo, ó? É um negócio de canibalismo que a gente tava falando até agora. Não pode. A maneira de conseguir espaguete não pode. Comer, talvez, tá? O que faz o Morty ter que usar a boa e velha tática da pistola. Isso resolve tudo. Essa cena serviu pro episódio nos mostrar que os habitantes daquele planeta não sabem o que é o espaguete. E o Morty fica muito triste de ter sido alimentado pela morte de seres sencientes de outro planeta. E pede pro Rick falar o nome de todo mundo que eles comeram. O que é uma ação inútil, tendo em vista que isso só vai aumentar a carga sentimental e talvez aumente até a culpa. Mas será que aumenta a culpa mesmo? Afinal de contas, essas pessoas se suicidaram. E o que nós humanos fazemos é nos alimentar de seres que morreram. Porém, temos um código de ética que praticamente a raça inteira da humanidade segue ou deveria seguir, que é de não cometer canibalismo. É aí que entra a pergunta pra você. Você comeria o espaguete que brotou dentro de um ser humano que se suicidou? Não. Essa pergunta precisa ser feita? Vocês estão falando sim, vocês são malucos? Essas foram as perguntas que eu me fiz quando eu tava vendo esse episódio e foi uma das coisas principais que me fizeram criar esse roteiro. Porque, na verdade, de primeira vista, eu não... Depende do espaguete, depende do molho do espaguete, depende de muita coisa. Vai estar al dente, vai estar... Eu não quero ir muito longe com essa piada, sinceramente, também não tem quero. problema em comer esse espaguete. Eu acho que seria até natural vocês humanos aproveitar o que tá bom e que já veio pronto. O problema é que seguimos o código de respeitar as vontades do morto. Logo, é antiético comer um morto que não quer ser comido e não deu permissão pra isso. O que torna essa decisão difícil. A gente tá realmente... Eu não tô delirando, né? A gente tá assistindo um vídeo e a gente tá conversando sobre isso. Eu acho incrível, inclusive. Mas eu quero saber se a gente não tá... Isso tá acontecendo de verdade, né? O que tá acontecendo agora tá acontecendo de verdade, né? Se ele der permissão. Esse é outro ponto, ele vai estar morto. A gente só respeita o negócio do morto, mas ele tá morto, foda-se o que ele quer. Ele tá morto. Eu já cansei de falar que quando eu morrer, eu não quero velório. Eu realmente não quero velório. Eu não gosto de velório. Fazer velório pra mim seria hipócrita ao meu desejo, porque eu não gosto de velório. Porém, eu queria ser jogado ao mar, pelado. Só que olha o processo de eu ser jogado ao mar. Vai ser muito dinheiro, vai ser muita burocracia. Que mar? Eu vou ter que estar amarrado com uma coisa, porque vai que do nada meu corpo aparece numa praia, entendeu? Tem muitas nuances aí, mas na verdade meio que foda-se, porque eu vou estar morto. As pessoas podem fazer velório pra mim, foda-se, o que eu vou fazer? Eu vou voltar pra sondar, infelizmente, não sei se essa vai ser uma opção. Entendeu? Pode jogar com o corpo no ar? Eu não sei se poderia. Aí tá outro ponto, é uma burocracia que eu vou ter que descobrir. Talvez tenha um ponto específico no mar que possa, entendeu? Que não é jurisdição de nenhum país. Não sei como é que funciona. Difícil é justamente imaginar que essa pessoa que tinha uma consciência, uma ciência, uma vida onde criou laços com centenas de outras pessoas. Mas a maioria de nós acaba não se importando muito quando esse alimento vem de um animal em cativeiro e sofre maus tratos e sendo tratado de uma forma cruel até pros humanos mais cruéis. Então a diferença substancial entre as duas situações é sentir empatia por essa pessoa que se... e vai... Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente com o que ele tá falando. A diferença é que você se importa com uma coisa e não se importa com outra. Ponto. ser consumida. O episódio continua e a gente vê que o Morty exige um velório de uma pessoa que comeu. E falando assim fica até estranho, mas foi isso que aconteceu. Nesse velório, nenhum familiar da vítima quer falar sobre a vítima, então o Morty se intromete e resolve dar uma de sincero na frente de todo mundo. Falando pra geral ali que ele comeu o cara que se matou. Eu só achei errado, ninguém sabia disso. Mas ele era delicioso. Espero que ajude a consertar as coisas. Claramente isso não pegou muito bem. Todo mundo ali ficou com aquele olhar de julgamento bem pesado. Afinal de contas, não é crime. E por mais que essas pessoas não sejam de fato humanas, elas têm uma aparência bem similar a nós. Pensar que esses seres são alienígenas, mas não humanos. Em outro contexto, isso aí seria um velório muito engraçado, tá ligado? Se o comer fosse figurativo. Faz a gente pensar que tudo fica um pouco mais suportável, porque eles não são humanos. Logo não seria considerado crime. E essa é uma das justificativas. Tá. Que a gente pode usar algum dia caso algum alienígena venha pra cá e resolva comer ele, devorar ele. Nosso cérebro é uma máquina de criar justificativa. Ou depois disso, ele vai pra casa e ele decide contar pra todo mundo a verdade. Essa é uma das melhores cenas do episódio. Deveria ser apontado pro Morty, que não é legal ser dedo. Elas eram deliciosas, logo comigo, agora eu não consigo. E todo mundo ali agradece o Morty por ter contado a verdade em certa medida, mas em outra medida eles também ficam irritados, porque gostavam muito. Eu estava feliz com a minha vidinha, não sabendo dessa informação que você acabou de dar. Foda-se.
Caralho, eu não queria saber. Merda. Tudo espaguete e não queriam perder É o que a gente faz mesmo, muita coisa. essa experiência. É a famosa frase de que a ignorância é uma bênção. E se encaixa perfeitamente, porque se não soubessem, continuariam felizes por meio dos sentidos e não carregariam essa culpa desnecessária. Isso é o que acontece na vida de várias pessoas que fazem merdas. Pra não viverem recheadas de culpa, elas tentam ignorar o que elas fizeram, fingindo que aquilo nunca existiu. É como uma velha máxima de um cara chamado Viktor Frankl. O homem é empurrado por impulsos, mas puxado por valores. Essa frase não é de um filósofo aleatório que fica fazendo frase bonitinha pra TikTok e Twitter, tá? Esse cara, Viktor Frankl, viveu num campo de concentração, ele foi sobrevivente de um campo de concentração, e ele criou toda uma tese que é estudada e ensinada até hoje dentro da psicologia. E ele escreveu isso dentro do campo de concentração, roubando papéis dos soldados nazistas e escondendo os pedaços de papéis da tese dele atrás de tijolo do local onde ele era mantido. Então quando um cara desse fala uma coisa, eu acho importante levar em consideração que ele não é um cara aleatório num podcast que faz clickbait no YouTube, tá ligado? Ele é um cara foda. Mas puxado por valores. E como episódio, eles são empurrados pela vontade. Inclusive, só pra estender um pouquinho mais, toda a tese dele, dá pra... Ele falou essa frase porque a tese dele também é baseada no quanto... Na situação em que ele e outras pessoas que estavam presas nesse campo de concentração, ainda que não tinham mais nada, pessoas que já perderam todos os seus entes queridos, mas ainda assim lutavam até o último suspiro pra sobreviver. Então a tese dele tem muito sobre isso. Ou talvez até o principal seja isso. Que mesmo nas piores das situações a gente ainda tem aquela vontade de viver, e ele estuda muito isso. Ele é ensinado isso dentro da tese dele também. E como episódio, eles são empurrados pela vontade natural de comer um delicioso espaguete de gente morta que lhes dá muito prazer toda semana, mas são puxados pelo valor de que é horrível comer gente no geral. E isso é um fator criado culturalmente. Mesmo que eles só desejem satisfazer seus desejos, aquele valor continua martelando na cabeça deles. Mas esse dilema só faz sentido em casos específicos. Porque na verdade, como disse Albert Einstein, que você deve conhecer, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. A curiosidade tem a sua própria razão de existir. E é por isso que eu sempre incentivo vocês a buscarem conhecimento, não só na filosofia, mas estudando diversos assuntos sempre. Sempre compartilhei com vocês nos vídeos meus estudos sobre filosofia, que é algo que me faz bem. Tanto que hoje eu transformei isso no meu trabalho, né? Porém, nem sempre eu tive acesso a esse conhecimento, principalmente pela minha rotina que não me permitia ter a liberdade de encaixar um curso presencial nela. Por isso eu sempre fui mais da turma de estudar online. Por isso que eu recomendo pra... Mas na real, cara, ele meio que resumiu também um dos motivos de que eu nunca terminei uma sequer faculdade que eu queria terminar, talvez. Porque eu só queria aprender o negócio, sabe? Eu larguei psicologia porque eu não queria mais trabalhar com psicologia. Eu amo psicologia, mas não quero fazer uma faculdade, porque eu não quero trabalhar com psicologia, tá ligado? Eu acho perfeitamente possível a gente encontrar outros meios de estudo, né? Pra gente aprender alguma coisa. Dói! Aliás, Dói Filosofia do Lula, obrigado por 55 bits. Dói, tu mandou outra coisa, eu juro ter lido teu nome antes. Não sei, bugou minha cabeça, eu achei que tinha mandado outra coisa, mas enfim. Anônimo, obrigado pelo donate. Obrigado por marcar minha infância, eu acompanhei desde a época da treta que você namorava o Ted. Voltando pro vídeo aqui. Vocês a EVAC, a Escola Britânica de Arte. Se na semana do dia 19 ao dia 26 estão com a promoção de Black Friday, vai ser a promoção dos melhores preços que a EVAC já disponibiliza. Tô atrasado pra assistir os vídeos aí, ó. Passou o negócio Além já. disso, se você usar o meu cupom Hoje é dia 19 de dezembro. que garante, vocês também conseguem R$200 de desconto em qualquer curso e ele é cumulativo, ou seja, você vai poder usar esse cupom em cima do preço promocional de Black Friday. Consiga o maior desconto que a EVAC já deu pra você. Aqui você pode organizar sua grade de estudos da forma que você quiser, sem conselho de tutores que já estão inseridos no mercado de trabalho do seu curso. A EVAC também tem mais de 60 mil alunos e mais de 150 cursos, sendo eles desde audiovisual, que é o que vocês sempre me perguntam por onde começar, a história da arte, por exemplo. Então assim, o leque é bem grande. Eles também te ajudam a transformar algo que você ama fazer na sua profissão, como eu fiz, trazendo pra Porra, eu tô na frente do QR Code. Merda. vocês um conteúdo sobre animação e filosofia, que são duas coisas que eu já gostava muito antes, e olha só, não tem nada mais valioso na vida do que seguir aquilo que você gosta. Verdade. Vale lembrar que a EVAC também tem vários fatores facilitadores pra você começar o quanto antes do seu curso, já que eles parcelam os cursos em até 24 vezes no boleto bancário. Então não se esquece de usar o meu cupom pra garantir R$200 de desconto nos cursos e aproveite a semana do dia 19 ao 26 de novembro de 2023 pra começar a estudar com a EVAC, tendo todos os benefícios promocionais possíveis em cursos de alto nível. Agora, Perdão. voltando pro Rick and Morty, o Morty... E eu tenho que dizer alguma coisa sobre essa publicidade, que eu queria dar os meus parabéns ao Hamlet, porque não deve ser fácil juntar o assunto comer espaguetes de pessoas né, que tiraram sua própria vida em um universo paralelo em uma propaganda sobre estudo. Enfim, essa coisa certa desse ponto de vista moral, mas ele fez a coisa errada do ponto de vista dos instintos que naturalmente empurram as pessoas pra fazer coisas que vão contra a moral desenvolvida, pelo menos nesse caso. A gente já pensou sobre largar tudo e se juntar a metade do país? Não, só tô falando, eles podem fazer mais coisas. Essa frase me pegou muito quando o Jerry falou, e foi impressionante ver um personagem que é considerado burro falando isso, mas acho que foi proposital justamente por ele ser burro. Também porque as falas dele vão entender que ele não se incomoda verdadeiramente daquela comida vida de pessoas que se suicidaram. O que ele propôs aqui foi justamente largar toda a ética e moral na qual eles acreditam e ir pro lado que justifica os instintos de maneira desenfreada. Essa justificativa e justificação dos instintos pode acabar dando razão pro fascínio que usa muito da violência pra machucar quem pensa diferente. Esse uso da violência é justificado de maneira quase irracional. Se até a violência é justificada, então o que mais não vai ser? o que não é justificável então, né? Exatamente, é um excelente ponto. HS Jab, obrigado pros dois. Pela mensagem também, tamo junto, muito obrigado. Mesma noite, o Mori é convidado pra ir até o planeta das pessoas que viram espaguete e ele fala diretamente para o presidente de lá. Isso porque durante o discurso do funeral ele foi gravado e acabou virando uma espécie de celebridade no país. Isso é mostrado de maneira implícita no episódio. E pro governo ver se aquilo era real, aquilo que ele tava falando no vídeo, ele serve o espaguete pro Mori e oferece um cargo de embaixador entre os mundos. Ele fica meio confuso de aceitar aquilo e diz que foi ao funeral por culpa. Ao que o cara responde que ele se sentiu culpado porque não tinha permissão pra comer aquele espaguete daquela pessoa morta. E pra resolver esse probleminha, essas pessoas passam um vídeo do espaguete que ele comeu. Que veio de uma pessoa que deu permissão pra que ele comesse o espaguete, no caso. Ele diz que aquilo ajudou a descer melhor. Ou seja, Eu não conseguiria comer. Mesmo assim, porque o problema não é só a permissão, tá ligado? o grande problema pra ele até agora era comer espaguete. Cara, espaguete é uma das minhas comidas favoritas. Eu não devia ter clicado nesse vídeo. É sem a permissão da pessoa que se suicidou. E aí a gente pergunta uma coisa: se os mortos, antes de morrerem, deixassem um papel assinado falando que permitiriam o consumo de sua carne após a morte, você comeria? Será? Eu não. Agora, se deveria ser lei, aí já é outra história. A única coisa que impede geral de estar sendo canibal agora é simplesmente uma permissão. Bom, eu acredito Não, que não talvez, é. caso isso fosse possível, acredito que nós Eu acho, me corrija se eu estiver errado, eu também não quero entrar num papo extremamente histórico, mas eu acho que o ser humano não tinha hábito de comer outros seres humanos. Nunca teve. Não é uma coisa natural. Pode acontecer, mas não é uma coisa natural. Eu acho. Na minha cabeça eu entendo isso. Vai saber? Não, teriam evidências. Teriam evidências. Depende do lugar. Não, teriam evidências, chat. Engenharia carnívora faz mal. Tem esse ponto também, né? Não, faz mal. Faz mal. E tem uma parada muito específica que eu ainda não entendi. Por que comer o cérebro de outro ser humano é muito prejudicial pra você? Dá muito ruim. Tem alguma coisa que dá muito ruim, tá ligado? teremos consequências bem Nós tem culturas canibais? Mas, tipo assim, chat, eu tô falando da ignorância, tá? Eu tô falando da ignorância. A gente vai assistir o vídeo, não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque, de novo, eu tô falando por ignorância. É que, até onde eu sei, não era uma coisa natural. E se era natural em tribos específicas ou culturas específicas, isso não foi pra frente, tá ligado? Isso sempre foi repreendido. Isso nunca foi aceito pela maioria, tá ligado? Essa conversa muito louca. Enfim. Esses tribos indígenas que acreditam que comer o corpo de outra pessoa da tribo, você adquire os dons daquela pessoa. Não, tudo bem, tudo bem. As pessoas acreditam nisso. Não deixa de ser uma crença idiota. E uma crença que não foi pra frente. Tá ligado? Tem muita cultura também que sacrificava seres humanos por deuses. Não deixa de ser uma coisa idiota. Deixa de ser uma coisa idiota, entendeu? O meu ponto é que nunca foi uma coisa universalmente aceita. Idiota não, claro que é idiota. Claro que é idiota. Claro que é idiota. Isso não é desrespeitando crenças alheias. É falando óbvio, é idiota.
possível, acredito que nós teremos consequências bem semelhantes ao que acontece nesse episódio, mais pra frente. Talvez seja hora de conceder às pessoas o direito de morrer e serem deliciosas. Você já deve ter imaginado o que acontece nesse vídeo, que foi esse governo transformando esse mercado intergaláctico. Os espaguetes que vêm dessas pessoas agora são enlatados e vendidos de forma comum. Eles vêm até com um videozinho em holograma pra mostrar quem era aquela pessoa em vida. E nesse exemplo que o episódio nos mostra, Genial, era um serial killer com diversos crimes nas costas e o suicídio dele agora tem um sentido, que é pagar pelos seus crimes. Ou seja, além de comercializarem espaguetes de suicídio, eles facilitaram a pena de morte e o direito de eutanásia para as pessoas. Mas perceba como tudo isso foi construído primeiramente em volta de um mercado. A primeira coisa necessária foi a ideia de que teria uma demanda por esse produto. E a partir disso, várias outras políticas foram sendo liberadas e facilitadas. Isso faz a gente pensar em ideias absurdas. Por exemplo, se a carne não fosse liberada para consumo, talvez fosse facilitada a pena de morte e o direito de eutanásia. E essa carne começaria a circular com mais frequência, com várias outras políticas facilitadas, só porque mercados iriam querê-lo. E entra aí já um mercado farmacêutico pra você tomar coisas enquanto come as carnes de seres humanos, porque daí você não passaria mal. Mais em cima disso. Ou seja, quando a morte é lucrativa pra alguém, pode ter certeza que alguma política vai estar facilitando essa morte. Como é mostrado também no episódio da Cidadela. Que eu também já fiz vídeo aqui no canal. E essa é uma crítica à mentalidade capitalista que transforma a morte em forma de lucro, alienando a vida de forma literal. E não precisa nem ir muito longe, não precisa nem imaginar esse mundo aqui. Tem muita coisa que é facilitada graças ao dinheiro, graças à cultura capitalista. Drogas é uma dela. Óbvio. Vocês acham que é só o traficante específico que lucra com a venda de drogas ilícitas? Claro que não. Claro que não, é óbvio. Mas mesmo tempo que a gente pode encarar isso como um argumento a favor do mercado, porque ele facilita a entrada de novas políticas na vida dos seres humanos. A gente continua e o Rick e o Morty voltam pro planeta. Tipo, eu acho que depende se realmente é uma coisa que... Se realmente é uma coisa que facilitaria a vida do ser humano, eu acho discutível. Sim, pode ser aceito, eu acho, né? Falando de maneira rasa. Agora, se é uma coisa que prejudica... eu não vou nem ter alguns. Alguns já seria ruim, mas que prejudica talvez alguns ou a maioria, ou beneficia poucos e etc. Aí, enfim, provavelmente seria discutido e aceita, porque é isso que acontece no mundo de hoje, mas, né? Políticas na vida dos seres humanos. A gente continua e o Rick e o Morty voltam pro planeta e vemos que ele tá lá completamente destruído. A desigualdade e a pobreza aumentaram demais, enquanto os anúncios sobre espaguete também aumentaram. E mais do que isso, começaram a aparecer anúncios desincentivando a procura por saúde mental. Os lugares foram todos adaptados pra pessoas fazerem aquilo, e a TV... Velho, esse episódio é muito pesado. Ou esse episódio é muito pesado. Estava recheada de reality shows que mexiam com a autoestima e a mentalidade do telespectador. Ou seja, o que estava acontecendo era o governo e as empresas incentivando as pessoas a matar a si mesmas. Caralho, velho. Mano, eu sou uma... Ah, não, Mori, o que você fez foi muito mais indireto. Olha, realmente o Mori não matou ninguém propriamente, mas ele tem culpa em tudo que tá acontecendo? Eu imagino que sim. É como uma empresa do Uma Vez Hildo no Lords. Ele não matou Não acho que ele tenha culpa. Eu acho que culpa não é a palavra certa. mais diretamente, mas ele tirou as árvores que o sustentavam. A verdadeira questão é, existe mercado ético? Mano, a pessoa que inventou o avião tem culpa de aviões serem usados pra bombardear e matar inocentes? Não, ela não tem culpa. A indústria da carne A culpa não é a palavra certa aqui. tem o sofrimento animal e desmatamento pra criação de gado. Os vegetais têm agrotóxicos e os minerais que estão no seu computador e celular. Mas ele foi responsável pela criação? Ele foi responsável pela criação. Não significa que ele tem culpa das mortes das pessoas que vieram depois daquilo, tá ligado? Também acho que o Santos Dumont não tem culpa, mas... É isso que eu tô debatendo. Talvez não seja tão, assim, profundo quanto o Hamlet tá falando, mas o Morty se sente culpado, esse é o Pra ponto. criação de gado. Os vegetais Deixa eu voltar um pouco aqui, vamos lá. mais diretamente, mas ele tirou as árvores que o sustentavam. A verdadeira questão é, existe mercado ético? A indústria da carne tem o sofrimento animal e desmatamento pra criação de gado. Os vegetais têm agrotóxicos e os minerais que estão no seu computador e celular foram extraídos Acho que nada é 100% ético. por meio O mercado de carne animal é extremamente menos ético do que qualquer outra coisa. do trabalho. Inclusive, eu acho... Eu quero dizer daqui a uns 100 anos, mas talvez menos. Talvez daqui a uns 60... Cara, talvez daqui a uns 200 anos... As pessoas estudem a maneira... As pessoas vão estudar a maneira com que nós tratávamos animais nos tempos atuais e vão achar completamente grotesco. Eu não sei se talvez daqui 200 ou 500 anos que seja. Mas, independente do tempo, eu tenho certeza que é uma coisa que lá na frente as pessoas vão olhar pra trás e abominar completamente a maneira com que a gente fazia essas coisas que a gente faz hoje. Com toda certeza. Com toda certeza. Isso eu não tenho dúvida. Eu não sei se vai demorar 100, 200, 500 ou 1000 anos, mas isso vai acontecer. Isso vai acontecer. A mesma coisa, eu tenho certeza que daqui, não sei se 100, 200, 500 ou 1000 anos, as pessoas vão olhar pra trás e vão estudar o fato de que a gente usava papel pra limpar a bunda depois de cagar. E vão pensar: meu Deus, eu achei que os neandertais tinham acabado já alguns milhares de anos antes. Milhões. Milhares. Não sei. Escravo e clandestino. O mundo não é feliz, não é justo. Existem pessoas sendo exploradas pelos governos, empresas, milionários, ricos e também pelos pobres. Tem muita merda acontecendo e a verdade é que é muito difícil de resolver. Mas alguém, em algum lugar, tem que começar a pensar em alguma solução. Então seja você a diferença que você quer ver no mundo. E com isso, Foda a frase, mas é foda. Nesse lado eu sou pessimista. os dois vão até o presidente e comentar. Porque, sei lá, a gente vai falar de, por exemplo, mudanças climáticas. O problema tem muito problema que causa as mudanças climáticas e tal. Só que, se for realmente cortar a raiz de tudo que causa mudança climática e a destruição do planeta, vamos colocar desse jeito, quem vai se beneficiar mais dessa transição, digamos assim, serão os países mais ricos e mais desenvolvidos. Enquanto quem vai se fuder são os que não são tão desenvolvidos quanto, ou extremamente mal desenvolvidos. Vamos colocar, por exemplo, a criação de estradas. Criação de estrada. Estrada é uma coisa essencial para qualquer país. Precisa de estrada. Para fazer estrada, sem entrar em muitos detalhes, você faz muita coisa contra o planeta. Digamos que agora a gente não vai fazer mais estradas, a gente vai fazer os caminhos Karlofsky. Os caminhos Karlofsky é muito fácil para os países mais ricos e desenvolvidos fazerem. Os países menos desenvolvidos e menos ricos, ou pobres, não vão ter condições de fazer. Então, tipo assim, todos os países que já fuderam com o planeta já estão se beneficiando de tudo que fizeram. De fuder o planeta. Enquanto os outros não estão se beneficiando, não têm o que eles precisam ter para começar a diminuir os impactos ambientais, e aí vai sobrar pra eles, entendeu? Tipo assim, é por isso que eu sou um pouco pessimista nesse lado. Mas tem sim coisas que a gente pode fazer individualmente, claro. Se elas vão pesar tanto quanto a gente acha que vai pesar, provavelmente não. Mas se muitas outras pessoas começarem a ter um pouco mais de consciência, é óbvio que o negócio vai começar a mudar. Naturalmente vai começar a mudar. E com isso, os dois vão até o presidente Desculpa, me obrigado pelo Prime. comentar o que tá acontecendo, tentar diversas justificativas do porquê aquilo que tá acontecendo era bom, falando que reduziram a dívida interna e ganharam muito dinheiro. E o que acontece é que toda a economia global gira em torno daquele mercado. E se aquele mercado quebrar, mais pessoas vão sofrer com a falta de dinheiro, como se já não houvesse gente sofrendo o suficiente. Né? Como se Então, não Rick na vida real solução para aquele problema, perguntando o quanto de ser humano tem que ter em alguém pra virar espaguete. E a primeira alternativa que ele cria são clones humanos que são criados desde o nascimento com o propósito de vida de se e alimentarem os outros humanos com espaguete. Obviamente, isso não dá certo, talvez pela capacidade de reflexão de saber que esse é um propósito mesquinho demais e muito pouco egoísta. A segunda alternativa foi um ser humano sem lobo frontal, com a capacidade de raciocínio inexistente e sem a percepção de que é um ser vivo. Eu não sei vocês, mas essas alternativas também não mexeram nada bem. Não. Também é tudo muito antiético. E talvez, principalmente, criar uma pessoa sem a capacidade de raciocinar e sem lobo frontal. Já sei onde que o vídeo tá chegando, hein? Mas o que me impressiona é que mesmo com essa parte essencial do ser humano faltando, não dá pra falar que ele não é um ser humano. Existe algo ali O que é um ser humano? que é humano, pode ser até na fisionomia. Mas me parece que o Rick também percebeu que aquilo seria bem cruel da parte dele e não que ele se importasse, né? Mas o Morty se importa. Então ele criou um torso que parece um frango com uma mão cuja única ação em vida é esperar até colocar a garra em uma frente em si mesmo. Meu Deus, quantas palavras feias eu disse em um vídeo só. Por favor, YouTube, não me tire o dinheiro, não me tire a monetização e editor, por favor, censura tudo, mano. E essa última
Bom que já tá censurado. A solução parece ter sido bem vista, pelo menos por um tempo, quando os protestantes começam a lutar pelo direito dos torsos. Pode dizer que existe uma parcela humana nesses torsos. Claro, eles têm consciência, não tem? Ou é a garra que faz isso, ou eles têm um movimento? Em vida é esperar até colocar a garra em uma... Eles têm um movimento? Eles têm alguma coisa ali dentro? A linha de corpo falou, censura tudo. E essa última solução parece ter sido bem vista, pelo menos por um tempo, quando os protestantes começam a lutar pelo direito dos torsos. Pode dizer que existe uma parcela humana nesses torsos, e por isso eles entraram dentro dos direitos humanos. O que deixa a gente com o problema de que é não infringir os direitos humanos. Afinal de contas, se um humano não for salvo pelos direitos humanos, quem garante que mais alguém vai ser? Isso tudo quer dizer... Pô, mas sem concordar seria um avanço desenvolver animais assim? Depende. Porque se fossem animais, não. Animais, não. Tem que ser outra coisa. Não pode ser um ser humano que é um torso. Não. Não pode ser um animal que é um torso. Não. Tem que ser alguma coisa. Mano, eu reduzi drasticamente o meu consumo de carne. Desde outubro, certo? O meu editor é vegetariano. O Kaique, e a gente tá no Japão juntos e tal. Em muitos lugares, no Japão é muito difícil você encontrar opções vegetarianas, muito difícil. A cultura lá é realmente tem muita carne envolvida na cultura lá, carne, peixe, etc. Então, em muitos lugares é difícil. Só que nem ele, nem eu já nunca gostei de comer carne. Eu como pouca carne, eu comia pouca carne na minha vida já. Eu nunca gostei tanto. Porque pra mim é muito fácil a carne dar errada. É muito fácil a carne dar errada, sabe? Ou porque eu tinha que comer carne extremamente bem passada. Tipo assim, quase crocante, vocês não estão entendendo, quase crocante. Carne moída mesmo, era, sei lá, parecia Pringles. Eu mordia, enfim. A Mauri obrigado, sabe? E aí com o Kaique, aí eu ainda falei pra ele, cara, eu acho que se no dia que eu quiser, sei lá, cortar a carne da minha vida, na verdade vai ser meio porque eu nunca gostei. E aí quando a gente chegou no Brasil, eu coloquei na minha cabeça que eu vou reduzir o máximo que eu conseguir de carne só pra ver. E aí abriu um novo mundo pra mim. O Giasse aqui, o mercado que a gente vai, que o Léo vai, tem quibe vegano, nuggets vegano, tem tudo vegano. E é muito bom. É realmente, o quibe vegano é melhor que o quibe. Normal. Quer dizer, não vegano. Muito bom, velho. Não pode comer quibe, não pode comer nuggets, é ótimo, é completamente vegano. E aí, tipo assim, além de toda a parada de eu querer parar de comer carne, tem a parada de que é muito mais fácil comer essas comidas, tipo nuggets vegano, porque tem muito menos chance de dar ruim, de dar errado. Quando eu colocava tequitos na air fryer pra fazer, cara, tinha uns que ficavam muito estranhos, então era comível o negócio, tá ligado? E aí, agora eu ponho o vegano na air fryer pra fazer, ele sai brilhando, ele sai lindo, tá ligado? Ele sai lindo. Eu posso comer até uns 3, 4 dias depois, que eu vou tirar da geladeira, tá lindo, brilhoso e lindo, tá ligado? Então é muito mais fácil eu comer essas coisas do que comer carne, porque sempre dava ruim, tá muito quente. Olha minha perna, eu levantei todo a bermuda, cara. Pelo amor de Deus, eu tava no 18, no máximo, eu não consigo viver, tá foda. Puta que pariu, velho. Demônio. Mas enfim, eu esqueci o que eu ia falar. Contei toda essa história, porque a premissa era, eu parei de diminuir drasticamente negócio de carne, eu esqueci o que eu ia falar. Os direitos humanos. Afinal de contas, se um humano não for salvo pelos direitos humanos, quem garante que mais alguém vai ser? Isso tudo quer dizer que nós precisamos de um limite, ou como disse o Kant, um imperativo categórico. A palavra imperativo significa aquilo que é ordem, e categórico significa aquilo que é absoluto. Logo, é uma ordem absoluta e incondicional. Esse imperativo categórico deve ser seguido independente das circunstâncias e também do ambiente. E se os direitos humanos forem um imperativo categórico, então esses torsos não podem ser produzidos por não ter uma parcela humana em si. Quero lembrar que o imperativo categórico é bem resumido pela frase: age apenas de acordo com aquela máxima pela qual você pode ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Isso aqui seria um caótico bom? Em outras palavras, que me meter no negócio. faça somente o que todo mundo poderia fazer. Eu acho que o principal dilema que eles enfrentam nesse episódio é a sociedade não definir direito o que é um ser humano. E apesar da definição de Aristóteles de que o humano é um animal racional, ainda é até difícil de realmente definir isso. Até porque o cara sem lobo frontal talvez não tivesse razão, mas definitivamente ele é um ser humano. E a gente continua, e além dos grevistas dos direitos dos torsos... Mas aí é um ser humano cuja habilidade racional não foi bem desenvolvida. Ele ainda é um animal racional, tá ligado? Faz sentido o que eu tô dizendo? A gente também tem os grevistas que querem que o espaguete real, ou seja, das pessoas que simulam e não o sintético criado em laboratório. Incrível como dos dois lados as pessoas encontram um jeito de reclamar de suas situações. O que acontece é que a fábrica é explodida pelos sindicatos infelizes, tendo que, sinceramente, apesar das brechas éticas que existem em consumir um torso parcialmente humano, o único propósito de se matar. Eu achei até uma boa solução, só que talvez a melhor solução seja literalmente só cozinhar um espaguete, sei lá, né? Uma ideia aqui. E pela produção deparar. Talvez só fazer um espaguete? Já pensaram nisso? Os alienígenas de outros planetas começam a descer nesse planeta e começam a aliciar as pessoas de lá. Assim, o engraçado é que em vez de colocar na sua cabeça, eles pegam lá e oferecem pras pessoas, porque eles não podem, as pessoas podem só querer que elas se... Mano, esse episódio não tá dando, Com não. todo esse caos, a economia mundial entra em colapso e ficam devendo muito espaguete para outros planetas. E como agora não tem quase mais ninguém naquele lugar, uma ideia é de sintetizar o último espaguete na última pessoa. Então eles vão na casa de um homem com dois terríveis. Mas eu não vou alimentar seu sistema de lucros doentio. É isso aí, porra. Quer dizer viver com a dor. Essa frase fala muito sobre a ética, porque Sim. em certa medida, ser ético é abrir mão do que você quer fazer instintivamente. Você não pode Talvez. comer toda a comida que você tem hoje na sua casa porque precisa guardar pros outros dias. Então você priva a si mesmo, o que causa um desconforto. E aí, Mas isso é ética? porque em certa medida, ser ético é abrir mão do que você quer fazer instintivamente. Você não pode comer Não sei se instintivamente é a palavra certa toda a aqui. comida que você tem hoje na sua casa porque precisa guardar Talvez só o que você quer fazer, ponto. os outros dias. Então você priva a si mesmo, o que causa um desconforto. E é isso, Depende, de claro. verdade significa viver com esse desconforto. Ser moral é doloroso, porque você deixa de pensar só no hoje e só no em si, e passa a pensar Isso, no amanhã só- e também sim. no coletivo. Ser íntegro é abrir mão de sua liberdade em nome da liberdade do outro. Isso sim é ética. E essa frase resume muito bem esse conceito de ética, principalmente a ética social, né? Mesmo assim, o Rick convence esse homem a Cara, é que na real, assim, ó. Eu ia falar na moral. Na real, a discussão de ética e moral nunca vai acabar, eu acho. A conversa, né? Quando eu falo discussão, eu quero falar, tipo, briga, mas a conversa sobre ética e moral nunca vai acabar. É uma coisa que a gente sempre vai discutir como espécie, tá ligado? Tá falando que o sacrifício dele vai acabar com esse consumo desenfreado. O que acontece é que ele o coloca em uma máquina que mostra toda a sua vida geral enquanto comete eutanásia. E é aí que entra uma cena que é absolutamente cinema puro, uma das mais legais de Rick and Morty, e uma das cenas mais emocionantes também, que é basicamente uma música de fundo mega bonita, com a vida do cara passando na TV pra todo mundo. Essa cena mostra os altos e baixos que o personagem teve na vida dele, com direito a romance, superação, empreendedorismo, traição, dinheiro, isso tudo Cara, muito fofo. Na moral. Bonito. Isso, e ética vai acabar mudando com o tempo, é verdade. Muito bonito isso aqui. Mas assim, até os momentos de bronha, que um bom filme tem que ter pra eu sempre penso nisso, cara. Quando sai essas séries, esses filmes, esse negócio fica na cabeça, que quando você morre, alguém pode pegar todas as suas memórias e tal. Mano, ser um bom filme. não quero que as pessoas vejam minha vida como um filme. Todas as nuances humanas possíveis estão ali. Aquele edit que o Rick faz em tempo real acaba, então ele vai e friamente pega uma e abre o cara em meio à TV aberta, pegando o espaguete e servindo pro Mori e vomita em seguida. E assim que todo mundo vê aquilo, todo mundo começa a vomitar. O Mori resume isso falando que o Rick tornou aquele ato de mau gosto. Então as pessoas ficaram impactadas não porque ele morreu, nem porque ele se matou, mas porque ele viveu. Quem tá perguntando se foi uma história sobre certo e errado? A resposta é: eu não tô nem aí. E no final o Rick mete a frase: células consomem, a própria vida é errada, ou seja, a morte tá certa. Mas você não aceita isso, então você vive, mesmo quando significa comer. Nessa frase, Calma, eu tenho que pensar muito sobre isso aí. Eu tenho que pensar muito sobre esse trecho desse vídeo. Não vou. Cara, eu vou assistir mais uma vez, peraí. o Rick mete a frase: células consomem, a própria vida é errada, ou seja, a morte tá certa. Mas você não aceita isso, Eu acho que não é questão de certo e errado. então você vive, mesmo quando significa comer. Então você vive mesmo quando significa comer. Cara, eu não entendi essa parte.
Eu não sei se eu não entendi ou se eu não concordo. E aí, se eu não concordo, eu não sei porque eu não concordo. Ela só é estranha pra mim. Essa frase, o Rick acredita que o consumo seja errado. E a vida é um ciclo de consumo que resulta em morte. A morte é a única coisa eticamente correta, porque ela não mata ninguém. Ela cessa esse ciclo de consumo desenfreado em busca de energia pra continuar vivendo. Os que Chat, desculpa, nada a ver. estão vivos não acreditam na ética da morte. E por isso A morte não é ética, a morte é só morte. A morte é a morte. A morte... O quê? continuam vivendo. Mesmo que pra continuar. E o ciclo desenfreado de energia até morrer, de viver até morrer, nem todo mundo tem um ciclo desenfreado. Tem gente que só come e morre também. Com calma. Não é desenfreado. É só porque eu tô errado. Por isso é ética. Tá, eu tô errado. Morte natural é ética. Tá, eu tô errado. Continuar vivendo, eles têm que matar. Ou seja, fazer o que acreditam ser errado. Nosso cérebro é uma máquina de criar justificativas. Criamos cenários onde estamos certos. Eu entendi dessa forma. Se toda vida é errada, a única coisa certa seria aquilo que não é vida, ou seja, morte. Eu não entendi nada. Eu aceito que eu tô errado. Eu aceito que eu tô errado. Eu não entendi ainda o porquê que eu tô errado, mas eu aceito. Mesmo lutando constantemente pelo que é errado. Mas é claro que essa é a sua visão do Rick. E no final, o Rick apresenta uma outra comida pra família. Essa pergunta se aquilo é mesmo o bife. E o Rick pergunta se ela realmente quer saber. E todo mundo, obviamente, nega. Não quer saber, exatamente. Dessa vez, eles todos preferem a ignorância ao conhecimento. Exatamente. Afinal de contas, em uma vida absurda e em um universo sem sentido, a ignorância de vez em quando se veste de virtude pra aliviar a nossa consciência. A consciência humana. Muito bom vídeo, muito bom vídeo. Manda um like pra vocês. Muito bom, deixa eu mandar aqui. Ainda dá um like, é o mínimo. É isso aí. Porque se a gente olhar todo o processo de absolutamente tudo das coisas que a gente consome e come, muita coisa a gente vai dizer. Eu preferia não saber. Eu preferia não saber por quê. Porque se eu não sei, a minha consciência não fala pra mim, entendeu? Minha consciência não fala pra mim, se eu não sei. A ignorância é realmente uma benção. Muito bom vídeo, muito bom vídeo. Eu fico confuso realmente, assim, com a questão de morte ética, porque... Enfim, mas de novo, eu falo muito da ignorância aqui. Mas eu gostei do episódio. Apesar de achar pesado, eu achei ele ótimo. Achei ele ótimo. Achei muito massa as discussões que ele traz, as várias nuances que tem ali. E aí tem os... Não é só um tipo de protesto contra o esforço, são dois protestos, tá ligado? Envolve toda a economia daquele mundo e por aí vai. Eu achei realmente muito bom o episódio. Eu achei o vídeo bom também. Eu só queria entender um pouco melhor, mas muito bom. A ignorância deixa com menos peso na consciência. Exatamente, a ignorância é uma benção. Justamente por isso que eu falar. Em muitos outros casos, não é só questão de consciência, é questão de realmente você de você ter benefícios, mas não precisar lidar com consequências. Nem ter consequências aqui, ou é real. A ignorância é ótima pra isso. E é óbvio que as pessoas vão preferir os Umbrellas. Eu faço isso, você com certeza faz isso todos os dias. Mas muito bom vídeo. Se eu pensar que a vida não existe, não, porque ela existe. Eu entendi, a ética não existe pelo próximo. Então você cessar de consumir energia, prejudica o próximo mesmo que seja cancela ser ética. Então você cessar de consumir energia e prejudica o próximo mesmo que seja cancela ser ética. Então, caso a pessoa que tirou a própria vida da ética, porque ela, roubar o meu consumo aqui, pra outra pessoa. Tipo, só morte em si. Justamente é isso que eu acredito. Entendi, é isso que eu acredito. Entendi. O Van Vien, obrigado por saber. Mar 2 obrigado por saber. Se sentir culpa por estar 2 dias sem perder pelo Nacho. Uma coisa que eu aprendi com uma psicóloga, que inclusive foi a psicóloga que diagnosticou o TDAH. No conversa ela disse, ó, o único sentimento, né, que a gente não valida em terapia ou, enfim, é culpa. Porque a culpa não tem benefício nenhum. A culpa não tem benefício nenhum por semana, pra você, sabe? Se sentir culpado é diferente de você querer ter responsabilidade. São duas coisas diferentes. Porque a culpa não vai trazer nada de bom pra você. Agora, corrigir aquilo que você fez, responsabilidade, etc. Esses já são outros sentimentos muito melhores, sentimentos que vão trazer benefícios pra sua mental. Agora, a culpa é uma coisa que você nutre dentro da cabeça, tá ligado? Você fica com aquilo. Culpa não é uma coisa, na minha visão, pelo que ela tava falando, é que realmente não vai trazer benefício pra você. É melhor você buscar outras coisas, não ficar tendo culpa, tá ligado? Tristeza é útil, tristeza é extremamente útil. Tristeza é útil. Tristeza não é necessariamente ruim, não, chat. Mas é melhor para crescer como pessoa que se sente culpa pelos erros? Não, culpa não. Você se responsabilizar pelas coisas que você fez é diferente de se sentir culpado. Eu acho. Como você venceria a alegria, não sabendo que a tristeza e outros sentimentos? Não sei, eu acho que uma coisa muito natural, né? A alegria e a tristeza é uma coisa muito natural. Quando você é bebê, ninguém te ensina a chorar e ninguém te ensina a rir. Mas você ri e você chora. É uma coisa muito instintiva, eu acho, é muito natural. Você fala que a ignorância é uma benção até que ponto? Bom, eu não vou entrar em todos os detalhes do até que ponto a ignorância é uma benção. Mas, no geral, eu acho que existem exceções pra essa regra, mas no geral, essa regra é inválida. Válida no sentido de ser verdade, né? Essa regra é muito básica, tá ligado? Ignorância é uma benção. Pra atenção que é bom, você precisa saber que é ruim, eu discordo. Realmente. Eu não preciso entrar num relacionamento abusivo pra saber que é realmente bom. Não é bem assim. Esse foi só um exemplo que eu me agora. E o que é bom pra mim pode ser bom pra você, exatamente. Muito obrigado aos elogios da Toquinha, foi o que fez. É do Rudolph. Vou passar um med, tá? E aí a gente vai assistir o próximo vídeo. Pra valorizar as coisas de equilíbrio. E aí você falou a coisa mais difícil de se conseguir na vida. Equilíbrio. Que negócio bem difícil. É uma luta a vida inteira. Equilibrar as paradas, tudo. Hoje eu faço acompanhamento com psicóloga, psiquiatra e fazendo avaliação com psicóloga, e não é uma benção, mas saber sobre o que dói, sobre o que te dói, e tentar sair disso pra ser uma luz no meio da escuridão, com certeza. Tipo assim, falar a ignorância é uma benção, mas tipo assim, ó, você... Cara, eu vou dar um exemplo muito longe, mas é a única coisa que me vem na cabeça agora. Eu aprendi que cachorro, quando tá talvez desconfortável ou não feliz, ele faz certos sinais de apaziguamento. Um desses sinais de apaziguamento é bocejar. Então, às vezes eu vejo um cachorro bocejando em algum lugar, assim como uma pessoa, se eu fosse ignorante, aí tá com sono. Agora, quando eu sei que aquilo é um sinal de que quer se acalmar, talvez silencioso, tá fazendo uma situação que tá confortável, pode ter um monte de coisa envolvida, não sei, eu penso, ao invés de pensar, tá com sono, não, eu penso assim, putz, o que será que aconteceu com esse cachorro? Por que será que ele tá apaziguando? Será que a pessoa tá do lado? Será que aconteceu alguma coisa? E aí fica esse monte de perguntas, então, a ignorância nesse sentido. É que daí você sofre menos. O nome do vídeo é The Office é mais do que você imagina. Easy. Sim, The Office é mais do que a gente imagina, porque a gente ainda não tem a capacidade intelectual de compreender tanto vários mistérios do universo ainda, e também vários mistérios de The Office. Essa obra, ela é uma curva na flecha do tempo. Ela desafia tudo que a gente conhece sobre tudo. E eu acho que dá pra estudar tudo e qualquer coisa só com The Office. Matemática, história, biologia, tudo. Relações sociais, principalmente, e por aí. E é do canal Jurandir Gouveia. Vamos lá. An office is a place to live life to the fullest, to the max. An office is a place where dreams come true. Verdade. Mas o que é um Você vai escritório? entender o segredo do sucesso de uma das séries mais amadas de todos os tempos. Uma série que conquistou dezenas de prêmios e milhões de fãs ao redor do mundo, rendendo versões em Israel, Chile, Índia e até mesmo na Arábia Saudita. O segredo por trás de todo esse sucesso é um roteiro perfeito, You know, Oscars like wear sandals, but I'm not allowed to wear shoes. So how goes? Better if your boobies out. Fine. personagens memoráveis Yes, I have a wig for every single person in the office.
Ai. Uma invenção de Steve Jobs, um filme de comédia e esta máquina enorme. Há exatos 10 anos entrava no ar o último episódio de The Office, considerado um dos melhores episódios da história, recebendo uma nota de 9.8 no IMDb. 8 anos antes, o episódio piloto não teve o mesmo resultado. Nem todos estavam felizes com uma adaptação americana da série britânica criada pelo comediante Rick Gervais. Que também é um cara, assim. Cara bom. I remember Cara bom. feeling in the room and looking around at all these people who didn't think anyone was going to watch the show, and we still didn't think anyone would watch the show, but I said, this is going to be one of the funniest things that's ever been recorded on television. Eu sinto que esse é o sentimento de muita coisa que vai pra frente, que tem sucesso, tá ligado? Eu lembro de uma entrevista, assim, há muito tempo, né, no caso. Eu não tô querendo comparar The Office com o canal que eu vou comparar agora, mas eu vi uma entrevista, eu não lembro se era o Kibe, do Porta dos Fundos, mais alguém, mas tem um vídeo do Porta dos Fundos que é só eles no restaurante, duas pessoas no restaurante, eu não lembro quais deles eram, mas é o vídeo do crédito ou crédito. E eu vi inteiro isso, eles crédito. E eles falaram na entrevista justamente isso, eles falaram assim, é tão idiota que com certeza as pessoas vão odiar essa porra, mas a gente acha muito engraçado, cara, vamos fazer. E tipo assim, uma puta produção, negócio, restaurante, figurante no fundo comendo, enfim. Só pra ficar falando débito ou crédito, tá ligado? Só isso. É impressionante. Eu fiquei criticando no Twitter. Eu não tenho Twitter justamente porque eu não importo com o que está no Twitter, então eu não preciso das pessoas falando o que está no Twitter. A gente tá assistindo coisa sobre The Office. Too bad no one will see it, because who knows where the show goes. Eu ia falar também que eu não gosto tanto da primeira temporada, que eu tive que lutar um pouquinho pra terminar de assistir a primeira temporada. Eu acho que ela dá um salto de qualidade da primeira pra segunda temporada muito grande. Mas como os escritores conseguiram salvar uma série fadada ao fracasso? I would have to say my favorite episódio. Office episode was Diversity Day. It Mano, was actually the second episode, but it was the first episode of our own, meaning the pilot was a direct copy of the British show. The whole script was Mano, esse episódio da diversidade, assim, eu assisti, eu tava cada vez mais entrando no fundo do meu sofá de vergonha de estar assistindo, cara. Exactly. É um episódio muito bom. of the British show. So Diversity Day was our first episode that was ours and ours alone. Let me ask you, is there a term besides Mexican that you prefer? Something less offensive? Rick Gervais é conhecido por seus stand-ups de humor ácido e pelas suas séries de humor desconfortável. Em The Office, Extremamente. ele levou isso ao extremo. O Rick Gervais tem uma série muito boa na Netflix chamada Afterlife. É sobre, eu não spoiler, tá? É o plot todo é sinopse, no caso, não é plot. É a sinopse do negócio. Ele tem uma esposa que faleceu de câncer e ele é um babaca com todo mundo por causa disso. Tipo, ele é um cuzão. Ele trata todo mundo mal e tal. E tem muito humor na série, mas ela é muito sentimental também. E é uma série muito boa. Eu realmente acho uma série muito boa, assim. Eu chorei muito assim essa série, inclusive. Ao que há, David Grant, o chefe sem noção e nada profissional. Do you feel lucky, punk? I've seen this film. You showing weakness? You pounds, you know, A série deu tão certo que, como de costume, Hollywood decidiu fazer uma versão americana. E como versões americanas são conhecidas por serem inferiores às originais, os escritores da série precisariam se superar para tornar a série única. There's no way it's going to be better than that, so this has to be different. E para isso, eles precisavam corrigir este personagem. Sim. You'll notice I didn't have anybody being an error. I thought that would be too explosive. No pun intended. Nem todo mundo consegue sobreviver à primeira temporada de The Office. Foi o que eu falei. Em episódios hilários como o Dia da Diversidade, o personagem de Michael Scott é simplesmente detestável. Os escritores ainda estavam confusos quanto à personalidade de Michael e o resultado foi um personagem extremamente desconfortável Eles literalmente repensaram o Michael da primeira pra segunda temporada. e sem empatia por parte dos demais personagens. Mas entre a primeira e a segunda temporada, algo aconteceu. Este filme. Oh, you are hilarious. Cara, eu nunca vi graça nesse filme. Eu vi Ele 40 anos. conseguiu extrair de Steve Carell toda a sua capacidade de fazer o público se sentir extremamente desconfortável e ainda assim muito empático no filme O Virgem de 40 anos. Engraçado, pra mim, eu lembro mais do... Eu sei que esse filme foi um divisor de águas pra ele, mas eu lembro mais do Steve Carell como aquele outro repórter âncora do filme Todo Poderoso, do Jim Carrey. Que inclusive teve um Todo Poderoso 2 com o Steve Carell, não teve? Totally coincidentally before your version comes out. And the world goes, oh my god, look at this guy. But the funny he is about how kind he is and how talented he is. We need to take 20% of that energy and put it into my stuff. Ok. Após o sucesso do filme, a série tinha a estrela. O público deu mais uma chance para Steve Carell e ele não decepcionou. Hey, I don't want to impress everybody. I'll start a fire. Os escritores passaram a adicionar um pouquinho de esperança no final de cada episódio para que nós nos empatizássemos mais com o Michael. Mano, aquele episódio em que o Michael é o único que aparece na exposição de arte da Pam. Eu chorei naquela cena. Eu chorei. Tipo assim, do nada eu tô vendo esse cara que é insuportável. Ele acha que todo mundo ali é, sei lá, lacaios do escritório dele. E ele é o único que vai na exposição de artes da Pam. Ele fica super nervoso, ele quer comprar um negócio pra colocar no escritório. Aquilo ali, eu tô arrepiado, vai falar. Ó como essa carinha de Michael Scott. Tipo assim, a gente vai cada vez mais gostando do Michael. Os caras foram genial fazendo isso, porque realmente, a primeira temporada ele é só detestável. Com vírgulas de certas coisas engraçadas, sim. Mas ainda assim, uma pessoa que é resumido em o meu chefe é um babaca, mas eu preciso do meu trabalho. Eu sempre entendi The Office como na primeira temporada assim, tá ligado? Só que daí depois ele vai muito. Toda a série foi muito mais do que isso. Enfim, E isso vai crescendo de forma gradativa. Com o tempo passamos a amá-lo mais. So, what's your name? That's me. Oh, tell me what you want to be when you grow up. I want to be married and have 100 kids and I've got 100 friends and no one can say no to being my friend. tadinho, velho, porra. I like you so much. I like you too. And I dated almost. Não existe casal melhor. E vocês estão falando com uma pessoa que sabe todas as frases de Cord Friends. E que realmente ama muito Monica Chandler. Mas não existe casal mais perfeito que esse, tá? Nunca vai existir. I dated 4 guys last year too. No, in like the last 10 years. As mudanças começaram no começo da segunda temporada, onde Michael continua se comportando da forma irritante de sempre, até que um homem no bar começa a humilhá-lo. And you just see that Jim and Hannah look like, hey, don't be funny. That's our boss. He's our friend. É isso aí. And they kind of sticking up for him. And just É isso aí. tiny little things just make a huge difference. And Ele é o nosso chato e o nosso insuportável. definitely would have got canceled, I think, if we hadn't done that. You burned your foot on a formula. I enjoy having breakfast in bed. I like waking up to the smell of bacon. Sue me. Esse ódio, velho. Que raiva. Morning, everyone. Well, tonight before I go to bed, I will lay 6 strips of bacon out on my George Foreman grill. Today, I got up, I stepped onto the grill, and I clamped down on my foot. That's it. I don't see what's so hard to believe about that. Is that the same girl you broke your foot on? No. Yes. Oh, we're opposite. Os integrantes da série vão feito estágio com um dos maiores apresentadores dos Estados Unidos, o Conan O'Brien. Who? What's the list of people that Angela Kinsey, Mindy Kaling, John Krasinski, Ellie Kemper. Apesar de no começo nem todos os personagens tenham sido desenvolvidos de forma clara, a ponto de alguns deles simplesmente terem os mesmos nomes dos atores, com o passar do tempo cada personagem assume uma personalidade completamente única. E cada reação das câmeras importa, o que faz com que tenhamos um episódio como este. Quinta temporada, episódio... Esse é o episódio que eu mostro pra todo mundo que pergunta se The Office vale a pena. O episódio... Mano, esse episódio é perfeito, velho! Esse episódio é perfeito! Ele tem tudo de The Office num episódio só, elevado a 1 milhão de potência, mano. É muito bom esse episódio. A nível de estresse. A nível de estresse, eu mostrei pros meus pais, eu mostrei pro Léo. Foi tudo que eu precisei fazer pra dizer essa série vale a pena. Today, smoking's gonna stay. Esse simplesmente não para. Não acaba o negócio, cara. Não acaba essa cena. Após 5 temporadas, conhecemos profundamente cada um dos personagens. Então, a gente sabe que Dwight realmente é capaz de simular um incêndio no escritório para testar o preparo da equipe Na verdade, pra provar que ninguém tá pronto. em uma situação de emergência. E nesse cenário de caos que se instala, cada personagem reage de forma única. Michael coloca sua segurança na frente de todos. Okay, we're trapped everyone for himself. Okay, go. I saved a life. My own. Am I a hero? I really can't say, but yes. Angela tenta salvar seu gato. Kevin corre na direção oposta para quebrar a máquina e roubar salgadinhos. Isso, velho. O gato, mano. Angie entra em pânico. E Stanley, ele tem um infarto. Mano. Stanley, you will not die. Stanley, Barack is president. You are black.
Eu tinha esquecido essa fala do Michael. Esses personagens parecem reais, você conhece pessoas assim. Eu conheço pessoas que tentariam salvar o gato. Eu tenho um parente que com certeza teria um infarto. E eu provavelmente seria o cara quebrando a máquina pra roubar salgadinhos. Então você acredita nessas cenas. Mas havia ainda um outro fator que fez com que a série se tornasse um grande sucesso. Eles abandonaram o uso de uma tecnologia específica, a Laugh Track Machine. Ah, não tinha risada, sim. Máquina de trilha de risada. Na década de 50, os shows que eram gravados ao vivo enfrentavam um problema. Algumas vezes a piada não era boa e a audiência não ria, o que acabava criando um clima constrangedor. Outras vezes a audiência ria tão alto que atrapalhava os diálogos. E ao invés de fazer melhores piadas ou educar a audiência, todo mundo passou a usar uma invenção do engenheiro Charles Douglas. Laugh Track, ou trilha da risada. Cara, nos computadores da Apple vem um programa chamado GarageBand. E aí nesse programa você pode fazer música e tal, pode fazer fundo sonoro pra vídeo. E ele vinha com loops e efeitos sonoros. Tudo dentro do programa que você podia usar pra outras coisas. Eu usei muita coisa no YouTube, no canal antigamente, que vinha nesse programa do GarageBand. Dá pra baixar também, né, obviamente. Todos os loops do GarageBand fora de Apple, de Mac e tal. E tinha muita coisa de risada lá, muita coisa de risada. E eu reconhecia as risadas que eu tava usando de vários outros lugares, de várias séries, de vários outros vídeos no YouTube. Tipo assim, e é muito ruim quando você reconhece a risada. Ah, essa aqui é que tem aquela que começa com tem uma mulher no fundo que grita mais alto que todo mundo ri. É muito chato, velho. É muito chato. Eu já nunca gostei tanto de risada. O Friends pra mim seria ótimo se não tivesse. Seria muito melhor, né, se não tivesse os fundinhos de risadas ali e tal. Mas, mano, piorou depois que eu comecei a reconhecer as risadas. Agora, quem determinaria o momento em que a audiência riria seria o diretor e o editor, não a qualidade da piada. Assim, essa máquina passou a ser usada mesmo em séries que não tinham plateia ao vivo. E apesar de bons shows serem usados, nem sempre o resultado foi satisfatório. Por que ele colocou bons shows e ele mostrou The Big Bang Theory? Ele falou bons shows e mostrou The Big Bang Theory. Aí foi foda. Uma série usa a trilha da risada, eles basicamente estão ditando pra você qual é o momento em que você deve rir e não confiam que você possa dizer por si mesmo o que é engraçado ou não, o que pode resultar em momentos que não tem graça nenhuma, recebendo a atenção por parte dessas risadas, como por exemplo, essa cena. Water Demon. Ice Dragon. Lesser Warlord of Kaa. E apesar de The Big Bang Theory ter vários momentos hilários, esse não é um desses. Simplesmente eles colocaram 4 risadas pra praticamente nada acontecendo. O Raj só tá sendo nerd, assim como seus amigos. Sim. Mas eles acabam forçando mas nerd é engraçado, toda a gente a tentar encontrar alguma risada nisso. Na verdade, eu me sinto burro, tá ligado? Eu me sinto burro porque eu não entendi qual é a graça. Eu me sinto burro, é pior ainda. Eu tava pensando, imagina se Modern Family tivesse risada de fundo. Não seria tão bom, cara. Definitivamente não seria tão bom. Vinícius, obrigado por Prime. Camomila, obrigado por você. Outro problema que essa máquina trouxe foi tirar a nossa sensação de imersão, o chamado transporte narrativo. Eu falei disso no meu vídeo, onde eu mencionei sobre como que Hollywood, os filmes manipulam suas emoções. Confere aqui, eu vou deixar no card. Mas quando você tem as risadas acontecendo dentro da série, você percebe que aquilo é apenas uma atuação. Você perde a noção de imersão naquela realidade e você se torna consciente de que tudo aquilo ali não passa de fingimento, de faz de conta. Isso faz com que a gente se pergunte, será que a gente riria tanto se não houvesse uma máquina dizendo quando que a gente deve rir? Provavelmente não. E é o motivo de que eu passei a desgostar de séries muito teatrais, porque eu acho que isso me remete a estar no teatro. Eu sei que eu tô vendo uma parada, eu tenho consciência pra ver, quando eu tô assistindo um filme, eu sei que eles estão sendo filmados, eu sei que são atores e tal, etc. Só que eu gosto de me sentir imerso na parada, tá ligado? Em Friends, realmente, eu tô assistindo uma apresentação, e eu sei que uma apresentação me tira a imersão, e tudo bem também, funciona. Porém, eu comecei a deixar de gostar de tantas apresentações que são meio teatrais nesse sentido. E um dos motivos, tipo assim, não tem risada de fundo, não tem nenhum elemento aqui sendo discutido, mas esse é um dos motivos que eu não gosto de novela. Novela me passa a sensação de que é muito teatral. Eu comecei a deixar de gostar de novela por causa disso. Eu gosto de algumas novelas. Passado. Mas eu deixei de gostar de novela porque eles me dão essa sensação de que é muito teatral. Faz sentido. Não sei se faz. Ah, obrigado vocês. Vamos ver esses exemplos sem os risos. Excuse me, I was wondering if you could recommend something. Oh, sure. That's not what you like. I would not. Só eu achei melhor. Wearing a Green Lantern shirt, so I'm guessing you're a DC fan. I tried attracting 2 women, did not work. Ex-wife. Cara, é muito melhor que a risada! É muito melhor que a risada, velho! I tried. Maybe we could attack them together. Sem elétrico. É muito melhor! É muito melhor! É muito melhor! O timing fica completamente estranho. Existe uma fala e uma pausa esperando pela risada. Ah, ok. Uma fala e uma pausa esperando pela risada. E mesmo momentos que não parecem nem Desculpa, engraçados. não é pra eu rir, então. Como por exemplo o Ross simplesmente parecendo um maníaco querendo atacar. Talvez porque eu sei do contexto, mas eu me senti um pouco em The Office. Tá ligado? Sei lá, o Michael falando uma coisa completamente absurda e um silêncio constrangedor. Eu entendi esse silêncio como constrangedor, não como uma falta de risada, tá ligado? Mas desculpa, ainda assim, se tem a Laugh Track, parecem engraçados, o que jamais aconteceria se ela não existisse. You make the mistake, you go on the internet, you start reading things, and they say, oh, how's that gonna happen? You know, no one's gonna be able to do this, and this is gonna be terrible, they're gonna put a laugh track on it. The Office fez questão de não utilizar a Laugh Track. Qualquer momento que você rir nessa série vai ser por sua livre e espontânea vontade. Chato, mas a série britânica de The Office, né, original, não tem, né, a risada. E por capacidade da piada e dos escritores. Mas se por um lado, abandonar uma máquina ajudou a impulsionar a série, a adoção de outra tecnologia colocaria The Office nas mãos do mundo todo. Entra em cena, Steve Jobs. Em 2005, a Apple anunciou mais um produto revolucionário, o iPod Video. As pessoas agora poderiam assistir suas séries e filmes favoritos suas mãos, e percebendo o impacto que essa tecnologia teria. Eu nunca tive, eu tive o pequenininho só tocava música, não era o iPod Video, não. E sobre a forma como consumimos conteúdo, a NBC fez uma parceria com a Apple, fazendo com que The Office se tornasse uma das primeiras séries disponíveis. Esse é outro episódio muito bom que mostra pra todo mundo, o do jantar. Cara, esse episódio é perfeito, velho. Esse episódio é perfeito. No iTunes, contribuindo ainda mais para o seu sucesso. Oh, genial. O verdadeiro segredo para o sucesso de The Office são seus roteiros. Sim. All writers 100% all the time. I mean, these people committed to this relationship as being super dynamic in its own way and also extremely subtle in its own way. And they don't like the ratings, they don't like the drama, they don't like what anybody wants to see, they like to appeal to the character. Sim. Toda história é centrada nos personagens, suas transformações, sonhos e desejos. Todo mundo que já trabalhou em escritório já conheceu personagens assim. O cara rabugento que só quer fazer sua obrigação e voltar pra casa. A garota bonita e tímida. O cara que é qualificado demais pra vaga. O puxa-saco. Comilão. O chefe que deseja ser amado e respeitado ao mesmo tempo. Would I rather be feared or loved? Os dois. Either. I want people to be afraid of how much they love me. E o gerente de RH que acha que é gente boa, mas pode te demitir a qualquer momento, ou até mesmo Chato te pra exterminar. Sim, existe uma teoria, e ela é muito forte, de que Toby é o estrangulador de Scranton. O canal oficial The Office no YouTube até fez um vídeo compilando todas as evidências, e tem vários artigos e vídeos na internet comentando essa teoria. Essa série conseguiu pegar um ambiente totalmente sem graça, de um escritório que vende papel e transformá-lo em uma série muito engraçada, porque eles entendem, assim como dizia Hitchcock, que drama é a vida, tirando as partes chatas. We always strive to make The Office look beautiful because I think it should be about that place, which is a little impressive and mundane, but there is some beauty that happens there, and that's between the people. For 2, 3, 4 weeks, sometimes a really long time. Eu ainda não esperei o fato de que o Toby pode ser o estrangulador de Scranton. Every single day in the writer's room was just, what if? What if Dwight goes to the moon? What if Jim and Pam get divorced? There was an episode where Michael, by mistake, hits Meredith Sim. in the parking lot of his car. So the initial pitch for that was that he runs her over and kills her. Gente! A ideia dela morrer? Meredith was hit by a car. I took her to the hospital, and the doctors tried to save her life. They did the best that they could, and she's going to be okay. E essa capacidade de imaginar qualquer situação, por mais constrangedora ou politicamente incorreta que fosse, deu à série uma perspectiva única. The hardest I've ever laughed in my life is the Christmas episode where Steve pretends to be Santa and asks Brian Baumgartner, who played Kevin, to sit on his lap. And as soon as Steve said, "What would you like, little boy?" and he lost all the air in his body when Brian sat on, I've never laughed harder in my life.
I don't know. I didn't know you were going to ask me that. What do you think is going to happen? I didn't know. E apesar da série não ter sido a primeira a utilizar o pseudocumentário como técnica narrativa, Ah. ela sem dúvidas aperfeiçoou o método. Com certeza, ele foi extremamente famoso, eu acho. por Only causa disso. certain characters have the permission to have a familiarity with the camera and the cameraman. There it is. Ah, é verdade, não é todos que olham pra câmera. Yeah, it's kind of saying, does anyone else see how crazy this is? So you have to be kind of a reasonable character to get away with it. Although, when Michael Scott does it, it has a different flavor. It's usually, uh-oh, I just blew it again, didn't I? Oh, yes, I did. I don't like jokes. The joke is in what a character says to respond to whatever prompt he's given. Okay, too fast. Everyone, we need to poker face of 100 beats per minute. Oh, okay, that's hard to keep track. How many is that per hour? Cara, muito bom, velho. Are you free for dinner tonight? Yes. Then it's me. We used to have these Mó moments emocionante. on ring staff. Ela tava falando justamente, ela tava mó chateada, né? Não lembro do que ela tava falando com a câmera, mas eu lembro que eu achei muito bonitinho. But none of us had any kind of romance background. We were all comedy writers, and we were trying to, figure it out. The goal became tell a real story about real people and treat your characters like they're real people and try to figure out how the real relationship would go. A série teve um total de 188 episódios, cada um deles se aprofundando um pouco em cada personagem. Não tem apenas um personagem engraçado, todos Sim. contribuem. Mas é claro, E eu acho que eles são muito parecidos. Acho que Friends é parecido com The Office nesse sentido, porque, tipo, não existe Friends sem um dos personagens, tá ligado? E The Office, todo mundo se ajuda. Tipo assim, tá todo mundo meio que junto pra tornar um negócio engraçado, sabe? Não tem, tipo, uma estrela, digamos assim, sabe? O Michael é a estrela, todo mundo sabe? Mas, tipo assim, o Michael não seria o Michael sem a equipe toda. Michael é a estrela. You did these? Freehand? O que eu falei pra vocês? You nailed it. How much? Mano, You wanna buy it? mano, essa cena, velho. Start building. And we sell paper. I'm really proud of you. Mano, ele foi o único. O cara que, tipo assim, eu também chorei nessa cena. Eu chorei, na moral, cara, essa cena foi genial. Pô, essa daí é foda, não quero ver isso aí, não. Ah, não, não quero ver isso aí, não. Não. I need help because I want to play ball with my kids before I get too old. And before that happens, I need to get laid. Eu perguntei pra vocês na postagem quais seriam os motivos para o sucesso da série. A maioria apostou no humor constrangedor. Mas alguns ressaltaram o romance como pano de fundo, as piadas politicamente incorretas, os personagens, as piadinhas do Jim Conlight, a ansiedade pelo Qual é o melhor urso? pelo causado sempre de Michael abre a boca, e os bordões, fazendo com que seja muito duro resistir. A gente sempre quer mais. Quando a gente pensa que já teve bastante, aumenta a intensidade. E você termina cada episódio com um gostinho de quer mais. O Luiz não acaba nunca, velho. That's what she said. A genialidade de Greg Daniels e Rick Gervais atingiu o ápice nessa série. Com certeza. A gente nunca mais veja algo assim. Todos estão com medo de um possível reboot da série, principalmente após a recente polêmica envolvendo o segundo episódio da série, Dia da Diversidade. Após Qual foi a polêmica? movimentos na internet classificaram O Dia da Diversidade foi removido do Comedy Central. Ah, velho. o episódio como ofensivo e racista, ele foi excluído da plataforma do Comedy Central. E várias críticas já foram feitas a episódios como A Caça aos Gays, Voltando de Férias e Assédio Sexual. Controvérsia da parte, The Office conseguiu hackear o nosso cérebro e desvendar o segredo para a liberação constante de endorfina no nosso organismo. Eu agradeço muito a todos os inscritos, Vai, foda, hein, cara? os membros da nossa comunidade membros. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, basta clicar nesse link aqui. Ao invés de colocar você ficando. Peraí, naquela questão que falava do vídeo de assistir horas, etc e tal. Abraço. E Mas enfim, deixa eu dar um like. Excelente vídeo. Vamos se inscrever nesse canal. Perfeito. Perfeito demais. Deixa eu mandar pra vocês o link. Vocês inscrevam um like. É o único que a gente vai fazer. Entrem no canal, se inscrevam. Parece muito legal de assistir, né? Quero ver o vídeo do Toby sendo simulador de também. Eu não nada escrever. Mas enfim, eu acho que The Office. Eu concordo com ele quando ele fala que a gente provavelmente vai ver uma série do The Office de novo. Assim como foi a mesma coisa sobre a série Na Vida do Júri. Que, pasmem, é do mesmo grupo, né? Que criou The Office. Que escreveu The Office e tal. Porque são coisas que são muito difíceis de replicar. Assim como Friends novo, tá ligado? Porque eu sei que tem gente que ama Friends, mas a gente odeia Friends, o maior do mundo. Mas são coisas muito difíceis de replicar de novo, tá ligado? De fazer no caso. E The Office. O core de The Office é. Meu chefe é maluco, meu chefe é babaca, meu chefe ele fala um monte de merda, mas eu preciso do meu emprego. Eu acho que essa é a base de The Office, tá ligado? Essa é a base de The Office. Então. E eu acho que as pessoas gostam de The Office justamente porque eles não querem empurrar o que é politicamente correto. Mas eles conseguem mostrar uma coisa que é errada e dizer que é errado. Sem ficar apontando o dedo e dizendo que é errado. Eles conseguem mostrar, tá ligado? Sem ficar policiando o que as pessoas deviam ou não deviam fazer. Eles conseguem mostrar que tem muita coisa errada, tá ligado? É isso. Não tem porque. Não tem porque caçar a série e dizer, olha, não pode mostrar isso porque é errado. Mas dentro da série nós estamos mostrando que é errado, tá ligado? É isso. É basicamente isso, tá ligado? Vou a série, pode. The Office é realmente muito bom, tá? The Office é realmente muito bom. E eu repito, a primeira temporada é realmente muito complicada de assistir. É realmente complicada de assistir. O episódio piloto, cara, o episódio piloto, eu acho que eu fiquei vendo o celular várias vezes. Eu ficava vendo o celular várias vezes, enquanto não acabava o episódio, tá ligado? Mas a segunda temporada realmente é um salto de qualidade muito grande, muito melhor. As câmeras têm um movimento diferente, melhor. O trailer é melhor, as piadas são melhores. O Michael é repensado pra ser uma pessoa mais empática e que a gente se simpatiza do cara. Esse pode um chefe melhor, paralelamente, tá ligado? Isso lá na primeira temporada, eu acho que dá pra pular a primeira temporada, sinceramente. Mas assim, são poucos episódios. Eu acho que são 5 episódios na primeira temporada. Porque é só, tipo, acho que a primeira temporada era piloto, tá ligado? E assim, é conservador. Tem piadas pesadas, tem 8 episódios. Tem piadas que não são nada engraçadas, legais, tá ligado? Só que a gente viu uma cena do episódio da diversidade em que, cara, a mulher não tapa o Michael. A mulher não tapa o Michael. Por quê? Porque ele falou, tipo assim, não tem gente outros, mas ele faz uma, tipo assim, ele é repreendido dentro da série. E a gente vai dizer, é diferente se a série estivesse apresentando coisas e dizendo, gente, olha, assim a gente tem que viver. Entendeu? Vocês têm que fazer? É isso. Se eu vi Shadowhunters, eu vejo Shadowhunters, é isso aí. É isso aí. Shadowhunters, inclusive, mora no meu coração. É terrível, mas mora no meu coração. Netflix tem muito recente pra mim. Volte a assistir, eu sei que tá escrito lá. Aí lá, Shadowhunters, talvez no Meta de 2024, eu assisto Shadowhunters. Não estou falando de 2023, não sei se vai ser. Mas esse link de vídeo é uma das minhas séries favoritas. Tem episódios em que eu passava mal de rir, eu passava mal de constrangimento, eu queria me enfiar dentro do sofá, de tanta vergonha ali assistindo. Mas é muito bom, é muito bom. Não é só dizendo pra vocês. E eu apoio o canal, de muito bom. Não sei se Friends tá vendo? Assim, depende, eu sei que é uma série que não é pra todo mundo. A questão de Friends é que eu acho que Friends envelheceu bem. Friends é uma série que envelheceu bem, eu acho. Um dos motivos é justamente a amizade de fundo. Só que. E Friends, cara, Friends foi uma série que começou em 1994. Eles nem falavam por celular, por exemplo. Tem muita coisa, sim, falavam por celular em ocasiões. Mas, tipo assim, é muito longe da nossa realidade de hoje, tá ligado? Então, tipo, cada ano que passa, a gente fica se distanciando um pouquinho mais da realidade. Eu gosto muito de nostalgia. Não, mas por quê? Porque você assistiu antes, né? The Office é de 2005, exatamente, tá ligado? The Office é mais recente. Mas eu particularmente gosto muito de Friends. Friends é uma série fácil de assistir, tá ligado? É bobo, tem personagens mais, eu gosto dos personagens. Eu gosto de Friends em geral. Friends tem episódios muito bons, velho. Muito bons. Eu gosto de Friends, é legal. Mas aqui, eu sei que as pessoas que nunca viram nada de Friends vão começar a assistir, vão estranhar. Eu tenho certeza que vão estranhar. Mas eu amo Friends. Friends é provavelmente a série favorita de todos os tempos. Assim, e provavelmente sim vai ser. Mas isso. Eu vejo Friends desde quando não sei. Assiste aí. Tira suas próprias conclusões. Vem, Marina. Eu obrigado, Marina. Chat. Fiquem bem. Aquele beijo. E a gente se vê ao vivo amanhã, tá? Minha ex-lésbica, que mora fora do Brasil, tá passando aqui. E aí eu vi ela ontem, ela não é isso, tá? Mas é porque eu falo pra vocês identificarem quem eu estou falando. Mas aí, então eu não sei se ela vai ver pra gente ver e passar juntos, mas se tiver, eu vou mensagem entre as 2 e 1 da tarde, tá bom? Foi um episódio com Deus. Beijo, fiquem bem. Até mais.